Muito bom dia, prezado telespectador. Nos deslocamos para o Estúdio 2 nessa manhã gelada para trazer informações para você. É 21 de maio e o nosso colega de bancada, já dá para chamar assim, né, doutor? Doutor Guilherme está aqui de volta, presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Nova Prata, também aí atuante no corpo clínico e um médico de extensa experiência contra essa doença que vem causando muita dor de cabeça, tristeza, entre outros problemas. Doutor Guilherme, muito bom dia. Estamos com o sinal de alerta ligado nessa segunda-feira. É isso aí, um bom dia a todos. E agradecer também, Thiago, a todas as pessoas que têm a paciência de ficar nos ouvindo e muitas vezes repetidamente falando as mesmas coisas, já fazem um bom tempo, né? Então, as pessoas também, a gente conta com o apoio das pessoas e também agradece a todos que tentam ajudar e colaborar também para os cuidados. A nossa região está em alerta, sim, né, Thiago? E mudou todo o sistema agora de avaliação das questões envolvendo a nossa pandemia. O governador mudou. Então, semana passada a gente seguiu mais ou menos o decreto estadual, porque ele colocou da seguinte forma, que ele ia colocar um decreto, tirar as cores e avaliar com uma banca as regiões, porque todo teste de Covid positivo, todos os pacientes que estão na UTI com quadro positivo são notificados ao Estado também. Então, eles têm como controlar isso. E aí, as cidades que vão enchendo as UTIs, vão tendo suas lotações na região, né, porque são regionais, os hospitais lotados e tudo mais, os hospitais de referência principalmente, o número de casos municipais, vai se somando tudo isso e vai sendo dando os alertas. O alerta tem o objetivo de quê? De orientar a região para que aquela região tome medidas mais intensas para que se reduza os casos e se torne a situação de controle mais regional. Porque a gente viu que a pandemia foi muito diferente de uma região para outra e os picos não são ao mesmo tempo. Então, muitas vezes tu toma uma medida restritiva no estado, tu beneficia uma região e prejudica a outra. Daí um pouco aquela região que estava ruim passa a ficar melhor e a outra região que estava boa passa a ter o pico. Então, isso favorece esse sentido. Porém, isso tem que deixar claro que a maior parte das medidas tem que ser aprovada e votada numa comissão que tem entre essas regiões, e essa votação precisa de 2/3 dos votos, se tu for mudar alguma coisa no decreto, né? Então, essa semana agora teve uma reunião da MESNE, foi sábado, estava conversando com o prefeito Alcione hoje de manhã, para ver o que a gente vai adotar aqui na cidade, né? E aí eles decidiram, juntamente com o presidente dessa sociedade, dessa entidade, né? Que o Alcione, o nosso prefeito, é vice-presidente, eles definiram que é para seguir o decreto do Estado, porém, as medidas mais restritivas nesse momento podem ser adotadas sem essa permissão de votação nesse momento, tá? Porque a gente está em alerta. Então, os municípios precisam tomar atitudes e não dá para ficar fazendo reunião, esperando 2, 3 semanas para fazer aprovações, a não ser que for tomada uma medida regional. Tipo, vamos mudar o decreto de forma que todos os municípios da MESNE sigam a mesma orientação. Aí sim precisa votação, senão os municípios têm que tomar sua própria atitude. E hoje eu acho que vai ser publicado o decreto municipal e aí vai ter provavelmente algumas alterações, talvez umas restrições, provavelmente em alguns sentidos, para que a gente possa manter a nossa situação não tão caótica, né? Que até o momento ainda a gente tem um aumento significativo de casos de internação, mas ainda está sob controle. Esperamos que continue assim. Doutora, eu venho acompanhando suavemente o coronavírus desde que eram 800 casos na província de Wuhan, no interior da China, e a gente não sabia nem o que isso ia desencadear, né? Então eu sempre gosto de dizer para o telespectador que uma leitura empírica, não sou médico, não sou infectologista, mas leio os fatos ao longo da cadeia de tempo.
e a gente começa a ter uma habilidade de leitura quando as notícias começam a pingar para nós com uma certa intensidade. Assim foi no ano passado, quando nós tivemos uma crescente na chegada do inverno, mais ou menos por essa época, porque a gente teve praticamente foi um lockdown entre março e abril, que nós ficamos 15 dias fechados para o sistema hospitalar se habilitar, se preparar. Depois houve as aberturas gradativas e nós tivemos algumas crescentes ao longo do inverno. Tivemos uma temporada muito ruim, que foi entre fevereiro e março, que foi aquelas 9 semanas de bandeira preta. Depois tudo foi se flexibilizando e agora a gente começa a lidar com esses sinais que começam a aparecer. Como é que eu gosto de fazer essa leitura, até para o telespectador saber? Eu acompanho as informações que vêm dos hospitais. E semana passada, 2 notícias me chamam a atenção. Em Bento Gonçalves, o Hospital Taquini já manda o seu sinal dizendo: estamos com os leitos a 110% a 115% de ocupação. Do outro lado, São Vicente de Paulo em Passo Fundo, que são 2 hospitais de referência macro-regionais, também estamos com a emergência lotada e todos os leitos ocupados. E isso acende, de fato, um sinal de alerta, porque o que a gente lê com isso? Passaremos por mais uma terceira onda? O senhor acha que a gente pode correr um risco aí de ter novas restrições, um comportamento mais enérgico por parte dos comitês de atuação de combate ao coronavírus? Podemos ter novas restrições, podemos passar por aquelas situações de fechamento do comércio? Como é que a gente tem que se adequar agora? Porque o que eu enxergo é uma onda vindo lá no fundo. Isso vai se comportar diferente nesse momento? O pessoal, eles definem, Thiago, assim, como sendo essas questões de ondas, né? A gente se vê, eles falam primeira, segunda, que agora estaria chegando a terceira. Eu defino como uma situação que começou e a gente teve uma folga, foram 2 folgas até agora. Foi uma lá em, se eu não me engano, agosto, setembro, que deu uma reduzida. Depois de janeiro e fevereiro, né? De maio em diante a gente teve uma crescente contínua. Se tu for ver, a gente sempre parte o pico de um basal maior. Tu começa lá no início, 0 casos. Daí, quando começou a acontecer os casos, foi subindo, subindo, chegou num pico ali em junho. Aí depois caiu, mas caiu e manteve. Não ficou 0 de novo. Aí depois a gente teve ali no período da eleição, pós-eleição, até a metade de dezembro. Correto. A gente teve um pico maior. E daí quando caiu, mas não zerou. Sim. E sempre num grau maior, como se fosse aqueles gráficos de bolsa de valores, Exato, né? Que vai subindo. Quando é o comportamento biológico, né? Isso, ela vai sempre subindo. Então, quer dizer, a gente sempre tá mantendo uma circulação do vírus maior. Aí passou janeiro, fevereiro, o pessoal ali, acho que se perdeu um pouco, né? O mundo todo em alerta e nós ali agindo como se nada no mundo tivesse acontecendo. Natal, festa de final de ano, foi impressionante. Pururuca e segue a vida. Espalhou o vírus de uma forma muito grande. Chegou o mês de março, todo mundo sabe o que aconteceu. Foi o nosso pior momento, né? 37 pacientes internados, chegamos a ter 12 pacientes, se eu não me engano, em UTI e tudo mais. Aí caiu, baixou os casos novamente, mas não esvaziou. E o nosso basal é bem maior que o antes de março. Então, qual é a minha preocupação agora? Doenças de inverno no Rio Grande do Sul, extremamente prevalente. Junto com as UTIs, já no mínimo 80% estavam lotadas. 85%, 87%. Aí deu uma pequena subida de casos, já encheu as UTIs, já não temos mais leito. A gente tem, vocês vão ver no boletim ali, tem um paciente entubado, mas agora já são 2 aqui no nosso hospital. Que um tem 44 anos, do município vizinho, e mais um daqui de Nova Prata, tá? Que tem um pouquinho mais de idade, mas ambos, ao meu ver, jovens, para tu estar numa UTI entubado. E aí não tem leito de UTI para esses 2 pacientes mais. Então, isso temos 2. Já temos 2 entubados. E não tem mais leito. Não tem mais leito nas UTIs. Aí agora a gente vai ter que começar a segurar os pacientes aqui, né? Novamente. Aí volta aquela operação que nós tínhamos em março. Isso aí. E só que aí a gente já começa assim.
Tu entende que a gente cada vez está começando os picos pior. Em outras palavras, você começa um pico, você começa uma nova onda decrescente de casos no pior estágio que você tinha naquela que passou. Claro, ela cai um pouquinho, mas não Sim. normaliza a situação. Cada vez a gente começa uma nova onda em cima de uma situação pior. Então a tendência, se nós não fizer algo na nossa região agora, de extremo cuidado das pessoas, e voltar as pessoas a manter um distanciamento, nós vamos ter uma nova, digamos assim, situação caótica e bem provável com bem menos casos. Porque, na verdade, a gente já tem uma situação cheia. Sim. Então, nós não vamos precisar de muitos casos para ter um caos. Basta 10, 20 pacientes em estado grave, a gente vai estar com o hospital cheio, com 7, 8 entubados na emergência. Vamos ter que montar uma UTI de emergência de novo. Hoje a situação financeira dos municípios é pior que era em janeiro. Sim. Tudo está pior. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa situação agora ela é de extrema preocupação para nós. E outra, a questão da situação de cuidados também, ela começa a se esgotar entre as pessoas, porque é muito longo isso. A gente já passou de um ano nessa pandemia, alguns segmentos do comércio e da parte de atividades estão enforcados, então é um momento que tu vai ter que liberar algumas coisas, ao mesmo tempo tem uma crescente de casos, é uma situação bem complicada, Thiago. Assim a gente pede que todo mundo faça a sua parte de forma bem cuidadosa, para a gente não viver um momento que foi vivido em março ali, que quem passou por aquilo ali, quem frequentou o hospital naquele período, sabe o que eu estou falando. Exatamente, doutor. Existem opiniões, existem teorias e existe a experiência de como você encara essa doença e enxerga ela de fato acontecendo na porta de casa. Tudo isso muda a própria concepção acerca da pandemia. Doutor, das nossas conversas, que eu já perdi a conta quantas foram, e elas são extremamente elucidativas para quem nos acompanha. Nós temos um fator que é uma boa notícia acontecendo agora. Nós temos aí uma campanha de vacinação que vem ocorrendo, a trancos e barrancos, por assim dizer. Tivemos aí um percalço, um atraso de pouco mais de 20 dias na segunda dose da Coronavac. Foi a única coisa que eu observei que pode-se dizer que deu fora daquilo que estava previsto, mas como essa cobertura de imunização que vem sendo feita até agora com Coronavac, com AstraZeneca, impacta num sentido positivo para a gente evitar aí novas situações como foi aí a bandeira preta de março. Esse assunto é bem interessante, tem várias situações para colocar. Primeiro, a gente tem a vacinação da Coronavac, que foi a primeira, foi a que começou, que impulsionou a vacinação no Brasil. A Fiocruz, a AstraZeneca demorou um pouquinho mais, então a gente tem que agradecer que teve essa vacina para começar a imunização. Mas eu vi o responsável lá do Instituto colocando que a matéria-prima terminou, que eles cumpriram o contrato, eu não lembro bem se era 42 ou 46 milhões de doses. São 46. 46 milhões de doses. E eles agora não têm previsão de quando que eles vão voltar a fazer primeiras doses. A gente recebeu semana passada as segundas doses da Coronavac para encerrar todos os que ficaram sem. Então, aquele pessoal que não recebeu a segunda dose é para vir fazer. Sexta-feira, Thiago, a gente esperava acho que 260 pessoas, ou 360, uma coisa assim. E aí faltou 60 pessoas, mais ou menos, dentro do esperado. A gente deduz que sejam pessoas que já fizeram a vacina da gripe há poucos dias, porque ninguém tinha ideia de quanto tempo ia demorar. Então foi orientado que fizessem a vacina da gripe para não ter um outro pico de gripe junto com o Covid, né? E aí a gente está deixando livre essas pessoas para eles procurarem a Secretaria de Saúde e fazerem a vacina dentro do período certo. Lembrando que tem que ser 14 dias após a vacina da gripe. E aqueles que resolverem por um motivo ou outro não fazer, que nos informe o motivo. Não existe uma relação de obrigatoriedade, a gente recomenda que todos façam,
Tem algumas pessoas que podem estar pensando o seguinte: eu não vou fazer porque perdi 20 dias, agora eu não quero fazer a segunda dose porque não serve para nada. Eu escutei isso. Não é verdade. Existem até alguns estudos em andamento mostrando que talvez seja até melhor esse atraso de doses. Não existe um posicionamento oficial de órgão nenhum dizendo que é pior e muito menos orientando não fazer. Então façam a segunda dose da vacina. Se tem alguém que está não querendo fazer, esperando, não vou fazer a segunda dose, depois eu vou querer fazer novamente uma outra vacina, AstraZeneca, Pfizer, enfim. A gente não vai poder fazer isso. Tá? No momento que o paciente se recusar a fazer essa segunda dose, ele sai do programa de imunização, ao menos nesse momento. Talvez ano que vem ou na próxima campanha que vai vacinar todo mundo, ele vai entrar novamente, mas eu recomendo que façam. A AstraZeneca, que é a Fiocruz, eles viu várias vezes, Thiago, eles anunciaram, vamos produzir não sei quantos milhões de doses por dia. Eles anunciam, mas a questão é que não acontece. Por que não acontece? Porque falta aquele IFA lá, aquele insumo. Ingrediente farmacêutico ativo. Exatamente. E isso aí, mas por que está faltando isso? Né? O que os caras, o governo apostou errado? A questão é que a Índia e a China, que são os produtores, se tu somar a população dos dois países, dá 3 bilhões de pessoas, eu acho. Correto. O Brasil tem, veja bem, 3 bilhões. É metade da população mundial em 2 países. E eles, a China estava a situação controlada, então eles estavam vendendo insumo. Porém, a Índia, agora com aquela variante, a coisa desparafusou. Se perdeu total. E a gente sabe que como é que vive o povo indiano em geral. Claro, na Índia já tem cidades que são super desenvolvidas. Principalmente no ramo farmacêutico, a Índia é um dos maiores produtores de remédio, tanto que a AstraZeneca tem a fábrica de vacinas na Índia. Só que aí eles estão consumindo todo o insumo para a produção de vacina local e eles têm que vacinar uma população 5 vezes maior que a nossa. Sim. E tentando fazer num tempo menor, porque eles estão numa situação muito ruim. Então a gente ficou num momento que a gente vai ter que torcer que os laboratórios, que tanto o Butantan como o Fiocruz, consigam desenvolver essa matéria-prima. Eles já anunciaram que estão em estágio avançado já. De acordo com a Fiocruz, talvez em dezembro desse ano a gente tenha insumo próprio para fazer produção nacional. Exato. Então aquilo que eles falaram lá em abril, vamos produzir nacionalmente, não é bem assim. A produção 100% nacional, esperem para o ano que vem. Então a gente corre sério risco de ter a nossa imunização interrompida em vários momentos, que é o que está acontecendo. Hoje o Brasil tem em torno de 18% a 20% da população com uma dose da vacina, em Nova Prata passa um pouquinho de 20%, e com 2 doses em torno de 10% em média, 12%, 8%, dependendo da região. E, então essa população que já recebeu a segunda dose da vacina, que são os mais idosos, né? Esses já a gente notou uma redução significativa nas internações. A gente teve recentemente paciente com idoso que internou e coincidentemente uma foi que se negou a fazer vacina. Correto. Não quis fazer vacina, acabou internada. E a gente teve alguns pacientes que internaram porque tinham a primeira dose, mas todos eles a gente conseguiu dar alta. Sim. Tá? Então, se eu não me engano, teve um paciente só que fez a primeira dose que acabou falecendo, mas a gente não consegue nem dizer que foi do pulmão. Provavelmente ali tinha outras coisas juntos que ajudaram. Então, a vacina tem funcionado. Sim. Aí entra um assunto, Thiago, que a gente tem que abordar de vacina, que eu acho que foi bem intenso essa semana passada, foi a questão do lar do idoso. Correto. Ia perguntar para o senhor, o lar do idoso Malha O lar do idoso é o melhor. Cara, assim, não foi legal o que aconteceu no lar do idoso. Tá. Mas eu gosto sempre de fazer limonada de limões. Sim. Né? A gente não vai chorar o tempo inteiro e ficar reclamando. A gente tem que ver o que aquilo nos trouxe, certo? Então vamos lá. A vacina, a Coronavac, foi a primeira que foi feita. Então todos os lares do estado foi vacinado com Coronavac. Lembra que quando saiu a vacinação,
a gente recebeu a vacina direto lá no lar do idoso Sim. já. Elas vieram contadinhas para os lares, porque o governo temia. E em vários municípios do estado houve verdadeiras Surtos e uma série de outros chacina do problemas. vírus, digamos assim. Morte em massa, né? Sim. Em Santo Ângelo, Gramado, que eu lembro agora de cabeça. E aí esses idosos, então, estavam com as 2 doses e já havia 2 meses praticamente da segunda dose. Sim. Isto é, estão no pico da imunidade, né? E aí a gente não sabe ainda por quê, a Quinta Coronadoria também está avaliando junto com a gente ali para tentar encontrar como que eles se contaminaram, né? Aí, dos 54 pessoas que ali trabalhavam e somando junto com os idosos, foram 21 contaminados. Então fica mais ou menos dentro daquela questão de 70%. Sim. Se tu for olhar a vacina da Coronavac, ela protege em torno de 65, 76, dependendo do estudo, 55% do contágio. Mas eles falam que praticamente 100% de evolução para UTI. Então, desses pacientes que acabaram se contaminando, a gente teve 3 internações no hospital apenas. E desses 3 internados, tem um paciente só que não está bem. Então, quer dizer, protegeu praticamente 99%, 98%. Isso é ruim? Então, esse assunto do lar assustou, porque eu acho que muitos pacientes agora estão questionando a vacina, se ela é eficaz ou não. É que ocorre um pleonasmo na cabeça das pessoas, né? Eu tomei vacina, eu não pego mais. Não é assim. Não é essa forma que acontece. A vacina ela vai tentar reduzir a internação, o quadro grave, Os a óbitos. intubação, o óbito. Ela vai, vamos dizer, de trás para frente, ela vai pegar aquilo que de mais gravoso iria acontecer a quem tomou a vacina e tentar prevenir esse tipo de situação. E o Covid vai continuar contagiando e vai continuar passando. Só vamos tentar evitar que aconteça o sistema menos indicado, né, doutor? Que é aquela Sim. sequência final, né? Intubação, UTI, enfim. Daí Vamos por dar um diante segue. exemplo, varicela, né? Sim. Todo ano tem. Gripe normal, se tu não vacinar toda a população anualmente. E quantos que fazem vacina e pegam gripe mesmo assim? Sim. Mas a vantagem é que esses pacientes não internam mais por gripe. Você faz vacina do sarampo e você pega sarampo da mesma Faz forma. muito tempo que eu não vejo uma internação de H1N1 no hospital, por exemplo. Sim. E a gente sabe que ele existe, tá? E a gente sabe que mata pessoas anualmente o H1N1 ainda. Porque pessoas que se recusaram a fazer vacina, tem gente que faz uma vez a vacina, dá uma reação, nunca mais quer fazer. Sim. Então o vírus sempre vai continuar circulando, porque nós nunca vamos ter 100% da população vacinada. O que acontece agora, é que a gente fala assim, é que a gente precisa reduzir a circulação do vírus. O que significa isso? Se a gente continuar tendo essa contaminação grande, social, a gente, por mais que a gente tenha, agora falamos em 10% da população com 2 doses da vacina, que avance para 30%, 40%, o vírus vai continuar em alta transmissibilidade, por causa dos hábitos que a gente tem. E aí ele vai encontrar pessoas com as defesas baixas, ele vai encontrar pessoas que estão com um organismo não muito bom naquele momento e ele vai causar internações e vai causar casos graves. Então a gente precisa reduzir a contaminação entre as pessoas, porque se tu começar a ter o que as pessoas precisam entender? Se o vírus ele tem um ciclo, então ele contaminou a pessoa número 1, essa pessoa vai desenvolver imunidade contra esse vírus. E aí ela vai combater esse vírus, o vírus vai morrer e terminou o ciclo dele. Se essa pessoa transmitir esse vírus para mais 20 pessoas, ele vai fazer um novo ciclo em cada uma dessas 20 pessoas. Esse ciclo de replicação do vírus é que gera as mutações. Então, por que a gente está tendo essas mutações? Porque a gente está permitindo que o vírus siga se dividindo em outras pessoas. Se a gente conseguir manter o vírus somente em nós, digamos assim, eu peguei e eu me resguardo o máximo que eu posso e eu não transmito para ninguém, esse vírus em mim ele se foi. Sim. Então ele não vai saltar em outra pessoa e gerar uma nova replicação. E é nessas mudanças de replicações de um paciente para outro
que daqui um pouco ele sofre uma mutação. E o salto biológico acontece, ele faz a rotação viral e ele vai se transformando. Em duas coisas, ou num vírus mais vagabundo, digamos assim a Sim. palavra, ou num vírus pior, a mutação é aleatória. Ele pode sofrer uma mutação que seja desfavorável a ele, e aí ele vai morrer, e vai ser um Covid mais fraco, ou sofrer uma mutação que o deixe mais poderoso. Né? A gente já tem relato da variante indiana no Brasil, e por sinal o paciente está muito mal. E eu quero, E aí? doutor, segurar esse assunto. Nós vamos por um breve intervalo comercial, tomar uma água, e no próximo bloco nós vamos falar de variante indiana, vacina da Pfizer e as novidades que a gente tem aí para a sequência de enfrentamento. Fique conosco, Conecta News volta já já. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Promoção tá na Roda Pneus. 30 anos, 30 prêmios. Tá na hora de aproveitar. Produtos e serviços com descontos e preços especiais. E ainda você concorre a 30 prêmios. Venha conferir a promoção de aniversário da Tá na Roda, o Auto Center de Nova Prata, na Júlio de Castilhos, esquina com a Cônego Pérez. Telefone 3242-1070. Tá na Roda. 30 anos, 30 prêmios para comemorar com você. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Na próxima quarta-feira, dia 26, no programa Mulheres, com o quadro Mulheres no Poder, nós teremos as representantes do município de Paraí. Não percam! Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Falar isso. Será? E nós vamos voltando ao vivo. Eu estou procurando aqui para quem eu tenho que mandar um abraço, que está acompanhando a dona Tere Cúnico pelo Facebook e a dona Dalva Bavaresco, que mandam o seu bom dia
também pelo YouTube. E como prometido, nós retornamos para o segundo bloco e seguimos com informações sobre os riscos da terceira onda da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul, começando pela realidade de Nova Prata, porque como diria o meu sogro, o seu Clóvis Corso, quem conhece a sua aldeia conhece o mundo, doutor Guilherme. E por falar em mundo, o que vem chamando muito a nossa atenção é a cepa indiana, a variante da Índia que se produziu naquele país e que se espalha com uma voracidade extremamente alarmante, porque já causa sérios transtornos no país indiano e vai tomando conta de outros locais. Na última sexta-feira nós recebemos informação do primeiro caso confirmado no Maranhão, mas eu tenho que fazer um adendo. Quando o vírus vira notícia, ele já está se espalhando. Então, assim, quando você tem um caso confirmado, que seja no Maranhão, que é o extremo norte do Brasil, esse vírus já se espalha. E na semana passada, as informações é que ele estava circulando na Argentina, o que pode dizer que o fator biológico já avança as fronteiras e pode estar circulando também no nosso local, doutor. Tu vê que, Thiago, nenhuma medida extremamente restritiva funciona. Na verdade, nenhuma medida, tudo é temporário, né? Na Argentina eles tinham fechado tudo lá, estavam indo bem, no momento que abriram, tu viu, né? Sim. Hoje está no pior momento da pandemia na Argentina também. Mas muito se deve a essas variantes. Por que a variante? Teu sistema imunológico pegou o coronavírus, aí ele desenvolveu imunidade, ok. Porém, o vírus mudou. Aqueles anticorpos, eles vão demorar um tempo para aprender a lidar com aquele novo vírus. E aí, até que isso aconteça, o vírus vai causar um estrago. Né? Aí, com o tempo, a gente vai... Os sobreviventes, digamos assim, entre aspas, porque também não é proporcionalmente na população, graças a Deus, não é 50% que morre, né? Mas as pessoas que sobrevivem, elas vão desenvolvendo imunidade contra o vírus, e automaticamente esse vírus depois vai reencontrando essas pessoas que já estão imunes, e aí ele começa a perder força. Só que antes disso ele vai passear na população inteira. Então a gente precisa, mais uma vez, a gente precisa evitar. Como é que tu evita que essa variante indiana que chegou no Maranhão se espalhe no Brasil inteiro em poucos dias? Reduzindo o contato entre as pessoas. Não tem outra saída. O vírus não voa, ele anda com a gente. Então, por exemplo, só que a gente tem um país continental, a gente tem um país com a economia bem diversificada, a gente tem uma zona franca de Manaus, que boa parte das coisas são produzidas lá, depois desce para São Paulo, sobe, desce para o Rio Grande do Sul. Nosso produto, a nossa circulação interna no Brasil é muito intensa. Então, qualquer disseminação, se as pessoas agirem de forma descuidada, nós vamos portar o vírus para tudo que é lugar. Automaticamente, todo mundo vai pegar. E o resultado disso a gente vai ver nos boletins depois, né? Inclusive, eu recebi uma notificação agora da CNN de que o governo do estado de São Paulo, a partir dessa manhã, vai adotar medidas restritivas nas fronteiras do estado para tentar conter o avanço dessa variante indiana. A gente precisa entender que o momento agora é momento, vamos fazer um comentário do seguinte tipo, vamos curtir o Rio Grande do Sul, os gaúchos curtir o Rio Grande do Sul, os catarinenses, o estado deles. Vamos deixar a circulação, ao menos, para a parte empresarial. Sim. Que, na verdade, são caminhões, é um motorista só. É diferente de tu ir, por exemplo, fazer um turismo lá para cima, e aí tu vai nos restaurantes, tu caminha na praia, tu vai circular nas lojas, tu vai te expor muito mais a transmissão. E, consequentemente, tu traz de volta. Sim. Então, só que a economia tem que seguir funcionando. Então a gente precisa reduzir a circulação desnecessária. Eu sei que tem gente que vai ouvir isso e vai dizer, pô, mas ninguém mais aguenta, eu já tinha uma viagem paga, eu não viajo faz mais de ano. A gente sabe disso. Nós também não viajamos a turismo fora do estado, eu não saio do Rio Grande do Sul, nem para congresso mais, porque não tem, já desde 2019. Até porque uma viagem nessa época pode ser a última, né, doutor? A gente não sabe, né, Thiago? E eu falo por experiência própria. Eu peguei uma vez o Covid e não aconteceu nada. Não tive um sintoma sequer. Fiz uma febrezinha de um dia, 2, e depois fui ver a Covid. E a segunda vez fui parar no hospital. Sim. E na época eu tinha 39 anos.
E foi remado. Não fumo, não bebo, não sou saudável, não tomo nenhum medicamento. E fiquei 7 dias internado com oxigênio. Então a doença ela pega a gente jovem. Os últimos pacientes entubados em Nova Prata, um tem 41 anos e o outro tem 44. E teve uma E não tem doenças, tá? Nenhuma. E teve uma mudança muito nítida, né? Nós tínhamos no começo da pandemia, no começo dos primeiros casos, os vovôs com comorbidades. Os primeiros anúncios de óbitos eram 92 anos, portadora de comorbidade, 89 anos. E aí houve uma relativização, né? Aquela coisa, só velho que pega essa doença e que fica mal. Esse panorama mudou esse ano e a gente tem pessoas aí, e os dados já nos dizem que a faixa etária mais atingida é a dos 40 aos 50 anos. É, isso aí tá nítido, né? E é aquilo que eu falei, o vírus vai circulando, vai sofrendo mutações e vai aperfeiçoando. O vírus que fica fraco, ele morre, e o que fica forte, ele vai se multiplicando. Se nós não reduzir a transmissão, nós vamos ter muita gente jovem. E detalhe, né, Thiago, não desmerecendo os mais idosos, não, eu vou falar da faixa etária entre 40 e 50. Quem são as pessoas que estão entre 40 e 50? É pai de família jovem, crianças pequenininhas que precisam dos pais, é gente em faixa de produtividade ativa. Sim. Normalmente são pessoas que são as que mais hoje sustentam o país. Correto. Então, essa é a camada produtiva da população. É 40, 50 anos, é a hora que tu tá rendendo mais. Sim. É o auge do ser humano, digamos assim. 40, 50. Até aos 25, 30 tu tá em formação. Dos 30 aos 40 tu tá crescendo. Dali em diante tu tá resolvendo todas as coisas que tu tem que fazer. E aí tu pega Covid. Né? Sim. Pega de forma grave. Os pacientes que estão voltando da UTI, por exemplo, eles estão voltando em situação muito ruim, tá? Debilitados. Muito debilitados. Eles saem da UTI, ficam mais uns 30 dias internados nos quartos, depois eles vêm de cadeira de roda fazer revisão no consultório. Gente que jogava vôlei, que jogava futebol, volta da UTI numa cadeira de rodas. Aí vai mais 2, 3 meses para se recuperar. Né? Os que saem vivos, que são 25%, sim. Detalhe. Não me interpretem mal o que eu vou falar agora. A questão UTI, na questão Covid, ela te dá 70%, 80% de chance de não voltar. Sim. Tu ganha 30%, tu vai morrer se tu não ir para UTI, ok. Sim. Mas tu ganha 30% de chances. Não é um bom indício seguir para o tratamento em terapia intensiva. O ideal é não precisar, né? Sim. Se tu precisar da UTI, ok, tem que ir. Mas, ainda bem, tem UTI sobrando, então eu posso pegar Covid. Não, sim. A gente não pode ter esse pensamento. A gente precisa ter medo da doença. Eu sei que tem um monte de gente que já pegou e não aconteceu nada. Sim. Mas vai pegar de novo. E aí a gente não sabe se numa segunda chance tu não pegou um vírus mais potente, mais uma mutação. Penteado, digamos assim, e ele consegue burlar teu sistema imunológico e causar uma pneumonia. A grande questão do Covid, Thiago, é assim, ele desenvolve aquela infecção viral, só que daí ele desenvolve uma doença inflamatória pulmonar e uma doença vascular pulmonar, como se fosse uma vasculite e uma fibrose. Depois ele vai embora, o ciclo termina, só que aquela doença segue. E aí que começa a complicar os tratamentos em UTI, porque a ventilação mecânica com aquele pulmão fibrosado fica muito difícil e se criam vários setores no pulmão que a gente chama de espaço morto, sim, que são áreas que ficaram sequeladas da infecção, da fibrose, e aí as bactérias vêm, aí tu começa a enfrentar as pneumonias. Então Covid, te leva para a UTI. Lá dentro da UTI tu começa a usar altíssimas doses de corticoide para diminuir a inflamação do pulmão, reduz tuas defesas e tu começa a fazer infecções por bactérias e fungos também, e aí tu acaba morrendo dessas pneumonias e dessas infecções fúngicas. E quando tu escapa de tudo isso, tu sai totalmente sequelado, sem massa muscular, com muita falta de ar, depois vai longe para se recuperar. Então é uma doença que tem que ser temida. Sim. É como numa guerra, tu derrota o inimigo de um flanco e pelo outro lado um outro exército tenta te abater de outra forma. Exatamente. No corpo humano, se a gente fizer uma analogia, assim, eu tenho um professor meu que dizia na aula assim, a natureza tenta nos matar o tempo todo. Sim. Aí a gente é como se estivesse numa selva
e tu fosse a única fonte de alimento de todos aqueles animais que estão ali. Mas pense se não é verdade. Sim. A gente está aqui vivo e estamos entupidos de bactérias. Essas bactérias estão se alimentando de nós mesmos. O nosso sistema imunológico tem que ficar em atividade o tempo inteiro para nos proteger dessas bactérias, vírus, fungos que nós portamos no nosso corpo. As células estão em constante multiplicação. Então, esse dado aqui, todo mundo se assusta quando eu falo isso. A gente desenvolve inúmeros cânceres no nosso corpo todo dia. Sim. Só que o sistema de apoptose detecta e vai lá e destrói. Então, enquanto o nosso sistema de detecção está funcionando bem, a gente se escapa. Sim. Numa hora dá uma falha. E é naquela falha que daí o câncer, a infecção pulmonar, viral, fúngica, protozoários e tudo mais, é naquele momento que ele vai desenvolver o quadro infeccioso. E doutor, nós temos uma outra situação na Índia que me chama a atenção, que parece aquela frase do Cazuza: eu vejo o futuro repetir o passado. Uma informação que eu recebi pela BBC na semana passada, uma epidemia de fungo negro. O que acontecia? As pessoas que pegaram Covid na Índia, em internação, a certo momento eles desenvolviam uma doença fúngica e isso acabava causando quadros que até então a gente não tinha nessa pandemia. Quadros de necrose, apodrecimento do tecido da pele, enfim, outras situações assim, ou seja, ela ganha uma roupa feia dessa vez. O que a gente pode falar a respeito disso? É que isso aí tudo, Thiago, em qualquer lugar do mundo vai acontecer quando tu tem o caos, né? O ambiente de UTI tem que ser um ambiente super esterilizado, super limpo, tu tem que ter lá 10 leitos, 10 pacientes, um técnico de enfermagem para cada paciente e tudo mais. Do nada, tu tem uma explosão no número de casos, gente grave entrando no hospital de tudo que é lado, aqueles 10 leitos viram 30, tu não tem funcionário, aquele um funcionário que cuidava de cuida de 20, e aí começa a andar de um paciente para o outro, devido à sobrecarga, ele não tem tempo de botar todas aquelas roupas toda hora, aí acaba que sem querer, né, na pressa, e aí contamina um, contamina outro, e aí as doenças começam a se proliferar. As outras doenças também, bactérias multiresistentes, fungos, superfungos. As pessoas a gente nunca fala muito de fungos, né? A mídia não aborda, elas falam as bactérias resistentes. Numa UTI, é muito pior tu tratar fungo que bactéria. Sim. Porque os remédios para fungos são muito ruins. Sim. E aqueles que são potentes são muito tóxicos. Então, tem gente que tu faz 2, 3 doses de antifúngico injetável e o cara já entra em insuficiência renal. Entendi. Aí tu ganha uma pneumonia, uma fibrose, necrose, uma pneumonia fúngica, vai para hemodiálise. Como é que tu vai sair de uma situação dessa? É extremamente complicado. E em qualquer UTI, tá? Tanto que no Moinhos de Vento, Mãe de Deus, Hospital de Clínicas, Einstein, Sírio-Libanês, citando o nome dos melhores hospitais que a gente conhece, morre muita gente de Covid. Da mesma forma que morre nos hospitais menores. Sim. Porque é uma doença que, quando ela atinge essa dimensão, ela se torna quase que intratável. E, doutor, para a gente ir para a nossa reta final, que o relógio já vai batendo na hora, vamos falar de uma boa notícia e uma boa esperança, né? Chega ao Brasil e começa a ser distribuída aquela que é tida como a vacina das vacinas, né? A Pfizer-BioNTech. Não me lembro agora o nome dela, Covarty, alguma coisa assim, mas ela vem sendo tida como aí a que tem o maior escopo de proteção, inclusive que funciona contra a cepa indiana. O que se sabe sobre essa vacina? Tem previsão de chegar aqui para Nova Prata? Qual vai ser a faixa de aplicação dela? Precisa mesmo de um freezer de 80 graus negativos para manter ela preservada? Na verdade, chegou semana passada, na sexta... Comirnaty é o nome dela, é isso aí. Sexta-feira, no final do dia, a gente recebeu a CIB que o Estado mandou sobre a vacina da Pfizer. Então, primeiro eles querem que a gente que todos os municípios façam um relatório para ver se eles têm condições de receber a vacina. Tem ali uma série de critériozinhos, depois que tu utilizar ela, tu tem 5 dias para aplicar, aí ela não precisa ficar naquela super temperatura negativa. O Estado quer dar apoio também para os municípios para poder manter ela dentro das normas que são exigidas. Mas se os Estados Unidos, que tem 300 milhões de pessoas e o mesmo tamanho do Brasil,
estão vacinando com a Pfizer, ela não é uma vacina inviável. Sim. Né? Mais de 90% de proteção, com certeza a melhor de todas. Sim. Por que está chegando Pfizer agora? Porque os Estados Unidos praticamente vacinou a população inteira. Entendi. Então as indústrias americanas, que é a Pfizer, a Janssen e a Moderna, e a BioNTech, ela acho que é uma divisão da Pfizer alemã. Isso aí. Né? Então essas indústrias vão ficar ociosas, porque eles vão vender vacina, eles têm que produzir vacina, seguir produzindo, a capacidade de produção segue, e aí eles vão vender. E isso é bom para o resto do mundo. Então o Brasil conseguiu trazer, por quê? Porque o Brasil é um mercado consumidor de produtos da Pfizer, se não é o maior do mundo, é o segundo maior do mundo. Sim. Para a nossa população, tanto na agricultura também, a Pfizer é muito presente, nos cachorros. Quem for, pessoal aí dos pets, né? Sim. É vacina Pfizer, é medicação da Pfizer, é remédio de pulga para Pfizer. A Pfizer fez até o Viagra, né, doutor? Exatamente. A Pfizer é uma das maiores empresas desenvolvedoras de produtos, tá? Remédios anti-inflamatórios, antibióticos, tem vários que tudo surgiu na Pfizer. E é uma líder mundial de vacinas, indiscutível, né? Então, a gente já mandou, a gente vai ver se consegue receber. Essa remessa de Pfizer que vai vir, ela é para seguir vacinando comorbidades, tá? Então, provavelmente, a gente vai conseguir vacinar as comorbidades aí até 18 anos. Então, vai entrar toda a população entre 18 e 60 anos que apresentam comorbidades, serão vacinadas, o que é muito bom. É para seguir estritamente nesses grupos. Eu deixo claro para as pessoas, para não ficarem com a ideia de escolher vacina, tá, gente? A gente não pode fazer isso. Então, a gente vai ter que seguir os critérios, o Estado manda aquele documento e a gente segue à risca aquilo ali. Senão depois tem auditoria, tem Ministério Público e aí não dá para burlar. Então, é estritamente, vai ter gente que vai receber a Pfizer e gente que recebeu a Coronavac. Nós, profissionais da saúde, fomos vacinados todos com a Coronavac. Lá no hospital, depois que a gente fez a vacinação do hospital com a Coronavac, ninguém pegou Covid. Então, todas elas têm sua utilidade, sim, umas mais, outras um pouquinho menos, né? E esperamos que a Pfizer consiga agora cobrir o buraco que deu da vacinação na questão da falta dos insumos, que a Pfizer vem agora e enche, sim, o Brasil inteiro de vacina, né? Que assim seja, pelo doutor. amor de Deus, quanto antes melhor. E doutor, só uma rápida esclarecimento, depois das comorbidades, qual que é o próximo grupo a ser atingido pela vacinação? Já tem essa definição? Não, eles não definiram ainda, mas eu acredito, assim, pelo que eu estou vendo, que a tendência é ampliar as comorbidades. Então, sim, tipo assim, eles pegaram aquele grupo que são os mais prevalentes, hemodiálise, cardiopatias, pneumopatias e tudo mais. Mas daí lá, tipo assim, tinha pacientes com pressão alta, mas daí tinha um monte de critérios. Aí, doenças neurológicas, não eram todas. E o que vai acontecer? Eu acredito que vai ser ampliado, né? A obesidade não vai ser só grau 3, vai ser grau 2. Eu acredito que vai evoluir desse jeito, que seria o mais certo, né? Porque a gente estaria vacinando as pessoas de maior risco. E depois que terminar, eu acredito que eles descem por faixa etária de novo. Né? Eu sei que tem uma pressão grande dos professores, sim, a gente tem uma pressão grande dos caminhoneiros, a gente existe essa pressão para vacinar esses grupos. Sim. O Estado ele não informou nenhuma vez que vai fazer essas vacinações de grupos. Por que acontece? Vamos vacinar o grupo X, aí o Y também vai se considerar no direito, porque hoje todo mundo tem contato com pessoas. Sim. A gente está aqui trabalhando, tu está trabalhando, tu também está recebendo, sim, pessoas. O balconista de loja também recebe um monte de gente, e desconhecidas, e pessoas, sim, que ele não consegue monitorar e nem controlar. Vendedor de remédio em farmácia, e por aí vai. Então eu não sei se eles vão fazer esses comorbidades. Se fizerem, eles vão nos mandar a orientação e nós vamos aplicar, sem problema nenhum, né? Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos, a gente falou bastante e trouxe aí muitas situações que podem vir a acontecer. O senhor tem mais alguma argumentação final para nos trazer aí? Só para pontuar assim, Thiago, em resumo, né? Vacinação andando, mas ainda uma pequena porcentagem da população protegida.
a doença ainda segue com alta transmissibilidade, a gente tem a chance de pegar outras cepas de forma mais grave. Pessoas devem fazer a vacina, não é para ter medo. Tem uma recomendação que a gente fala assim, não ficar com a sensação de proteção, sempre se cuidar, mesmo que digamos, tu foi vacinado, tu já pegou Covid, foi vacinado, está protegido, siga de máscara, siga se cuidando, não facilite, porque daqui a pouco a gente pega uma variante que tu não sabe se vai funcionar a tua proteção ou não. E queria fechar colocando uma situação das gestantes também, que foi suspensa a vacinação da AstraZeneca para se avaliar, porque teve um caso de uma gestante lá no norte, nordeste, não sei direitinho o estado, que acabou falecendo, teve complicações graves pós-vacina, eles foram estudar e tal, não ficou bem claro se foi da vacina, se não foi um caso isolado, então eles fizeram a seguinte recomendação: quem fez a primeira dose termina, porque já fez uma dose, o corpo aceitou bem a vacina. Sim. E a próxima fase da vacinação provavelmente vai ser utilizada daí essas outras vacinas. A Coronavac não vai vir por enquanto, sim, então provavelmente vai ser feita com a vacina da Pfizer, que aí ela é uma vacina que já foi bastante testada em gestante nos Estados Unidos e Israel, enfim. Então, teoricamente, eu tenho até medo de falar, porque outro dia eu falei que dava para fazer da AstraZeneca e no outro dia veio aquela nota, né? No momento, então, seria a mais indicada. Só que tem que tomar cuidado, porque essas novas cepas, elas estão bem mais agressivas com gestantes. Então, cuidem quem está grávida ao extremo para que não pegue Covid. A gente já viu vários casos de gestantes que se contaminaram ali na véspera do parto, fazendo essas chá disso, chá daquilo, sim, e acabaram tendo que ficar afastado até das crianças ali no pós-parto. O marido não pode chegar perto, fica uma situação bem ruim. Então se cuide. É isso. Muito bem, muito obrigado, doutor Guilherme. Eu que agradeço. E eu quero mandar um abraço aqui para a dona Vilma Cortellini e a Maria de Lourdes Pagnoncelli, que estão nos acompanhando. E eu volto para o Estúdio 1 para a gente encerrar com Beto Guidini.